Vamos dar desde já início à nossa sessão, bem-vindos. Temos novamente números muito importantes aqui de assistência e esperamos que esta sessão 3 de 4 deste primeiro módulo tenha de facto muitas respostas, ou pelo menos a possibilidade de nos colocar com cenários já bem mais tangíveis no assunto que nos traz aqui. Portanto, o assunto que vamos tratar nesta sessão 3 tem a ver com edifícios de propriedade horizontal que são feitos com várias colunas montantes e que têm tradicionalmente zonas comuns, como são as garagens, salas de condomínio, e portanto tratam-se de edifícios de elevada complexidade e que muitas vezes apresentam desafios relativos já às distâncias envolvidas. Surgem muitas dúvidas relativamente a qual será a abordagem mais correta para este tipo de cenários e, no entanto, é relevante que nós possamos verificar aqui algumas abordagens e tentar ao máximo retirar aquelas que não são as mais corretas. No fundo, isto também nasce um pouco daqui da clarificação de uma leitura do manual que nem sempre nos dá a resposta direta e, portanto, nós em conjunto com a Anacom tivemos a analisar esta situação de forma a criar clareza e criar aqui foco nos nossos projetos e criarmos aqui uma alavanca para conseguirmos resolver facilmente estes projetos de maior complexidade, neste caso ainda nos edifícios residenciais. Portanto, conforme nós falámos no final da sessão anterior, eis o cenário base académico sobre o qual nos vamos debruçar durante a sessão de hoje. Portanto, estamos a falar aqui de um edifício habitacional composto por blocos com formadas verticais com os apartamentos distribuídos em cada um dos pisos. Temos aqui o facto de haver distâncias que poderão ser relevantes entre as colunas montantes. E vamos tentar perceber que desafios é que isso nos traz e que soluções é que podemos encontrar para resolver estes desafios. E, portanto, toda a sessão vai ser sempre baseada neste exemplo com as abordagens que vamos aqui apresentar e que vão trazer luz a esta zona um pouco mais cinzenta. Em primeiro lugar, há que distinguir claramente, através do licenciamento camarário, que estamos perante uma licença para a construção de um edifício, apesar de ele ter várias colunas, e, portanto, automaticamente temos que descartar o cenário da ITUR, desculpem. Isto porquê? Porque é importante clarificar isso? Porque, como me disse há pouco, também já recebemos solicitação para apoiar alguns cenários em que precisamente se tentaria fazer aqui um misto entre ITUR e ITED. Mas, de facto, o licenciamento camarário, neste aspecto, vai nos dar imediatamente um tipo de indicação e, portanto, far-nos-á escolher automaticamente, por exclusão de partes, porque não é uma urbanização, ultimamente vai-nos fazer escolher a solução de fazer totalmente projeto ITED. E então, vamos aqui ver que dificuldades é que se poderá, ou que desafios é que se poderão surgir durante o nosso estudo do projeto. Portanto, o maior desafio terá a ver com as ligações permanentes e a garantia de cumprimento da classe de ligação respectiva à tecnologia que estamos a tratar. Sabemos que na fibra óptica esse desafio não se coloca, mas no que diz respeito às tecnologias de par de cobre e coaxial, esse desafio é muito relevante. Portanto, desde logo no par de cobre, nós sabemos que todas as distâncias que ultrapassem na ligação permanente mais de 90 metros, temos que encontrar alternativa. Uma das alternativas pode ser constituir um ponto de distribuição secundário, que vai possibilitar a regeneração de sinais. Ou então, eventualmente, até poderemos utilizar cabos de fibra óptica por conversão da tecnologia de par de cobre em fibra óptica e depois no destino converter novamente a fibra óptica em par de cobre. No coaxial é a mesma situação, portanto, quando as ligações permanentes não vão ser capazes de cumprir a classe M,
temos que redimensionar a nossa rede, eventualmente até escolher outro tipo de cabos que tenham atenuações mais baixas, instalar pontos de distribuição suplementares que sejam estratégicos na rede e que nos possam garantir classes de ligação cumpridoras nos pontos que estamos a ligar, ou até eventualmente considerar a utilização também aqui da conversão do sinal coaxial em fibra óptica e no destino voltar a converter em coaxial. Portanto, toda esta conjunto de soluções vem precisamente da leitura do manual ITED. E vamos tentar também perceber agora o que é que nos pode surgir como desafio. Mostro-vos uma questão que é importante caso se use a técnica dos pontos de distribuição em locais estratégicos, para conseguirmos aqui resolver a questão do link permanente e que cumpre-nos também apresentar um esclarecimento que pode ser muito importante, que é, no caso de nós usarmos um destes pontos de distribuição numa zona estratégica por causa de conseguirmos comprimentos na rede coletiva e nesse local temos que decidir o que fazer e, portanto, os equipamentos de repartição, amplificação ou regeneração de sinais desse PDS deverá ser instalado na execução da ITED e a resposta é não, e apontamos aqui para o ponto 5.3 do manual ITED e, portanto, a ANACOM diz-nos que efetivamente pode-se considerar que esses equipamentos podem não ser instalados. Temos que garantir sempre, como é natural, que as ligações permanentes individuais, ou seja, as que vão, por exemplo, do meu ATE até ao ponto de distribuição suplementar e depois daí até ao ATI, portanto, estas duas ligações individuais cumpram e estejam de facto dentro das classes para as quais são projetadas. E depois, olhando para esse ponto 5.3, que diz que os operadores devem avaliar a necessidade de configuração da instalação existente, instalando equipamentos se tal for necessário. Ora, o que é que isto nos quer dizer? Vamos pensar aqui num caso que pode eventualmente até ser mais clarificador. Por exemplo, numa rede CATV, em que tenho a necessidade de colocar um destes pontos de distribuição suplementar para conseguir vencer a questão do não cumprimento da classe M, e portanto neste ponto de distribuição teria que colocar ali, por exemplo, amplificação. Ao fazê-lo, e se tivermos uma coluna montante com muitos fogos, todos com esse problema, imaginem o espaço, o consumo energético e a estrutura que seria necessária para albergar, por exemplo, um amplificador por cada uma das ligações até cada um dos ATIs. Portanto, torna-se aqui uma situação muito complexa, sendo que, eventualmente, poderemos estar a cair em casos de ligações que, por exemplo, nunca vão ser utilizadas porque o operador vai entregar o serviço ao cliente noutra tecnologia que não a coaxial. Portanto, tem muito a ver com este desafio. No par de cobre é a mesma situação, que é, eu faço uma subdivisão aqui nestas duas ligações permanentes, conforme temos aqui, nestas que temos estado a exemplificar, e depois o que é que se coloca ali neste PDS? É um switch, é um patch cord? Se eu colocar switch, será que não vou colocar um entrave a que o operador entregando o sinal em par de cobre não vai conseguir entregar? Será que eles conseguem entregar, por exemplo, a ADSL? Não precisa de categoria 6 e, portanto, tudo isto carece da análise do próprio operador, da natureza e também daquilo que vai ser a utilização efetiva do próprio edifício. E, portanto, é esta luz que queremos clarificar. Aquilo que eu estive a dizer até agora cabe neste slide e é precisamente isto. Portanto, quando falamos na rede coaxial e na necessidade de comprimento da classe M, verificamos que temos limites de atenuação e também de slope, e depois olhamos aqui, utilizando aqui um cabo RG6, o N48, percebemos que conseguimos esticar até 72 metros de cabo, ou se usássemos um RG11 até 78 metros de cabo. E, portanto, a partir daí, coloco-me numa situação em que não consigo que a ligação permanente vá cumprir TC/DCM. E, portanto, tenho que arranjar aqui estratégias. O mesmo se passa em par de cobre, não é? Eu estico o cabo e enquanto cumpro a classe E,
posso chegar aos 90 metros e eventualmente já não tenho ali, não posso fazer mais nada, portanto tenho que arranjar uma solução para este tipo de situação e, portanto, esquematicamente foi isto que eu tive a apresentar para as duas tecnologias quando estava a falar aqui no cenário anterior. E, portanto, é este o desafio que se prende com bastantes destes tipos de edifícios de grande dimensão, e é isso que vamos agora tentar encontrar aqui algumas abordagens que possam criar boas soluções para projetarmos os nossos edifícios. Uma das abordagens, aqui não há prioritária uma nem outra, é uma das abordagens, é colocarmos, por exemplo, aqui no nosso edifício, aqui nesta zona, um ATE, e temos que estudar agora que efeito é que isto teria na minha rede. Portanto, se eu coloco aqui um ATE e depois, só para terem aqui já em mente, o bloco A, reparem aqui na legenda em baixo, o bloco A e o bloco D, que estão aqui e aqui, têm cerca de 20 apartamentos cada um, ok? O bloco B, C, E e F, portanto, estes 4 blocos que estão deste lado, têm 14 apartamentos cada um. Portanto, vamos aqui começar com alguma clarificação. Olhando apenas para o número de cabos fixo, ok, uma figura presente no manual ITED que vocês também conhecem, percebemos que, como o edifício é simétrico em termos de números de frações, reparem, tenho 144, portanto 48 cabos de par de cobre, mais 48 cabos só para a rede CATV, mais 48 cabos de duas fibras ópticas a fazer aqui o ramal de ligação que vai abastecer as zonas A, B e C, e depois aqui no ramal número 2 tenho novamente pelo menos 144 cabos fixos. E depois, qual é a problemática disso? É precisamente a indicação do manual, não é problemática, é característica, é que com este número de cabos fixos e com o número de frações e as frações que temos aqui em análise, entramos imediatamente aqui num cenário de complexidade que nos leva para a complexidade 3 e, portanto, teremos que ter instalação de sala técnica. Ok? Portanto, por aqui conseguimos perceber que, voltando aqui ao nosso desenho, este cenário coloca-nos aqui a necessidade de colocar sala técnica. E depois, qual é o segundo ponto de análise? Estas distâncias que estão aqui marcadas, são as distâncias académicas que nós colocamos aqui para efeitos de estudo, as distâncias que vão desta zona da sala técnica até cada um dos blocos. Portanto, até ao bloco B são 35 metros, até ao A são 70, até ao F são 40, até ao E são 60, até ao D são 90. E, portanto, percebemos que, se calhar aqui em alguns, e aqui no bloco C, consideramos que isto seja aqui muito próximo um do outro, portanto nem nos foi, para efeitos explicativos, não foi relevante colocarmos ali esta indicação. Mas percebemos que, simplesmente olhando aqui para o bloco D, eu percebo que só neste ramal eu deixo de ter a possibilidade de conseguir ir até às frações diretamente com a categoria de par, com a tecnologia de par de cobre, porque ultrapassa os 90 metros, a ligação permanente já não vai cumprir. Aqui do lado esquerdo eu tenho precisamente um quadro que tem estas indicações e que tendo em conta todos os blocos, nos diz aqui com estas indicações, que estão aqui em baixo na legenda e com as cores, sendo que P é para a para a tecnologia de par de cobre e C para a tecnologia coaxial, nos dizem consoante o bloco, o A ou o D, quais são as frações que para determinada tecnologia estão imediatamente fora do cumprimento da classe. E, portanto, é fácil perceber que, por exemplo, no bloco A há uma parte que ainda conseguirá passar, porque temos aqui os 70 metros e depois a distância até à fração, até chegar aos 90 metros no par de cobre, está aqui mesmo no limite, ok? Mas vemos que a partir daqui temos problemas da ligação permanente de comprimento excessivo. E, portanto, temos aqui um desafio pela frente e é esta clareza que temos que ter em mente aqui para conseguirmos definir o melhor cenário e conseguir, de facto, abordar este cenário da melhor forma. E, portanto, o que nós vamos fazer agora é mostrar-vos as abordagens e posso-vos desde já dizer que este tipo de cenários, desta complexidade, será abordado
na próxima sessão, na sessão 4, ok? Portanto, este cenário é o cenário que vai ser abordado na próxima sessão. Portanto, como vos dissemos, isto é um curso, isto vai aumentando o grau de complexidade e estamos a deixar precisamente o cenário que traz um pouco mais de complexidade mais para a frente. Vamos continuar e, portanto, vamos perceber perante este desafio que outras abordagens é que nós podemos ter aqui em conta, ok? Portanto, o que é que nós devemos fazer? Cenário mais inicial é olhar para o projeto e procurar imediatamente estratégias que possam reduzir estes desafios. Retirar complexidade, diminuir os custos, até os tais consumos energéticos que falámos há pouco, criar poupança, ajudar o ambiente, tudo isso é excelente e simultaneamente simplificar o desafio técnico que temos pela frente. Então, esta tentativa de simplificar, de reduzir a complexidade, pode-nos levar aqui a analisar, leva-nos a analisar outras estratégias. Em primeiro, considerar para este edifício um ATE na base de cada coluna montante e considerar criar redes de tubagens entre a ou as CVMs ou as CAMs do edifício e cada um dos ATEs. E considerar também tubagem de interligação entre estes ATEs. Para quê? Porque, por exemplo, eu posso querer garantir uma rede comum da SMA-TV, recorrendo a RF ou a HFC, e ter ali elementos que me podem estar associados a uma rede que é genérica para todo o edifício. Sendo que, para cada uma das colunas montantes, sugere sempre a aplicação de um ATE superior e PAT. Para quê? Para que depois se possa permitir a flexibilização e até, eventualmente, a implementação, quanto mais não seja para efeitos futuros, de outras opções. Portanto, é este o cenário de abordagem que deve ser também tido em conta. O que é isto aplicado aqui ao nosso exemplo académico? É, no meu edifício, portanto, nesta minha estrutura, eu encarar cada um destes blocos como sendo uma coluna montante independente com o seu ATE. E, portanto, é esta a simplificação que nos traz, que nos alavanca precisamente para um cenário de menor complexidade e depois lá está aqui a interligação entre os vários blocos, os vários ATEs, que me podem permitir, por exemplo, num cenário que é muito fácil de entender, eu colocar apenas um conjunto de antenas nesta edificação e depois fazendo a utilização de cabos coaxiais ou mesmo de redes de fibra óptica, fazer a distribuição do sistema da SMA-TV por todas as frações, todos os fogos deste empreendimento. Portanto, penso ter sido claro e penso ter conseguido passar a mensagem. Vamos sistematizar, vamos resumir, vamos ver isto aqui já como um resumo. A utilização do edifício vai nos permitir perceber que o dono de obra diz-nos essas frações deste edifício total serão completamente autónomas, isso pode nos levar a ter determinados caminhos. Há a possibilidade de haver frações autónomas e até eventualmente numa primeira fase não existe, mas pode haver uma perspectiva futura de integrar partes das frações, a totalidade, uma área, enfim, uma subdivisão que será entretanto definida num sistema de unidade hoteleira, o típico sistema da parte hotel, que também é muito comum em alguns destes cenários. E depois vamos ver um terceiro cenário de utilização que me faz automaticamente escolher uma das soluções. Neste caso, o da parte hotel remete-me imediatamente para um cenário de unidade hoteleira e esse cenário vamos estudá-lo quando chegarmos ao módulo 2, ok? Portanto, para já é importante percebermos depois de entendermos a estrutura do edifício, qual é a melhor escolha, percebermos que utilização é que é pretendida, ok? Porque este é um cenário muito comum, que nos colocam muitas vezes esta necessidade e é necessário, de facto, clarificar. Portanto, se temos frações autónomas, cenário A, aquele que tem
vamos chamar-lhe, maior complexidade, será mais desafiante por causa das ligações permanentes em causa, que nós analisámos logo no início da apresentação, onde temos a sala técnica, depois o ATE a fazer ligação às colunas montantes e o desafio associado a todas as distâncias e a todas as técnicas que temos que recorrer para conseguir que na rede coletiva o serviço chegue em condições ao cliente. No cenário B, o cenário de simplificação da estrutura, cada uma das colunas montantes tem o seu ATE e, portanto, temos aqui também a possibilidade de fazer cada uma destas redes individualmente, e isto é a multiplicação daquilo que vocês já treinaram no cenário do exercício número 1, que foi fazer um bloco habitacional com um determinado número de frações, usando o assistente e depois carregando num botão a rede par de cobre coaxial, neste caso CATV e fibra óptica, é feita automaticamente, e depois a rede de SMA-TV vem da decisão que vão tomar relativamente aos sistemas de antenas, à possibilidade de colocarem individual em cada uma das torres, de colocarem uma coletiva para todo o edifício, e, portanto, depois essa parte já virá do cenário que definirem. Quando temos uma utilização de edifício que pode ter frações autónomas e pode ser parte autónoma, parte em unidade hoteleira, pode ser frações autónomas que durante 1 ou 2 meses do ano está lá o proprietário e depois entrega as chaves o tempo em que não está lá aqui ao promotor da unidade hoteleira e ele faz a utilização, querendo também rentabilidade, obviamente, para o dono da fração, e portanto essa abordagem já também faz aqui alguns cenários que são importantes. Portanto, quando eu sei de antemão que vou ter o cenário a parte hotel, da unidade hoteleira a funcionar em pleno, pelo menos em zonas parciais e que dificilmente haverá mutações, posso escolher aqui no cenário A, colocar um ATI dos serviços comuns aqui dentro da sala técnica e depois, como tenho todos os cabos que vão para as diversas frações a sair daqui, posso, utilizando patching, por exemplo, fazer reencaminhamento da tecnologia que eu quiser em termos hoteleiros fazer chegar à fração ou ao apartamento. No cenário B, que nos coloca o desafio de fazer torres individuais, mas se eventualmente o dono da infraestrutura quiser fazer utilização simultânea em sistema da parte hotel, e se a arquitetura me permitir, basta-me, por exemplo, colocar pontos de distribuição associados aqui à rede individual dos serviços comuns ao lado de cada um dos ATEs e, portanto, a rede de serviços comuns que depois está aqui estratificada por todas as colunas, por todos os blocos, pode, através do sistema de patching, encaminhar serviços para dentro da fração que estiver em regime da parte hotel. Portanto, a clareza que nós pretendemos apresentar para a escolha destes cenários vem daqui, vem desta clarificação que é muito, que eu penso que irá ao encontro de muitas necessidades, pelo menos de muitos contactos que nos fazem para abordarmos este tema. Portanto, vamos agora verificar uma das tecnologias que podemos ter aqui, uma das técnicas que podemos ter aqui inseridas neste tipo de edifícios. Vamos abordar as redes HFC, Hybrid Fiber Coaxial. Então, o regulamento diz-nos que nós temos que cumprir TC-DCM e, portanto, verificamos, por exemplo, usando aqui um cabo RG6, o N48, que podemos esticar 72 metros. Acima disto, esbarramos contra o limite de atenuação e, portanto, ficamos nesta distância na construção de uma ligação permanente. Mesmo se passaria utilizando um cabo RG11, o N78, portanto, conseguiríamos esticar até 112 metros e depois excederíamos o limite. Eu estou a olhar aqui nestas metragens para as frequências mais baixas, mas poderíamos olhar também para as mais altas. O que é que isto quer dizer? Estando perante este desafio, portanto, não cumprimento do TC-DCM, vou fazer a abordagem de conversão dos sinais do espectro RF, dos sinais que estão no percorrer o meu cabo coaxial,
em fibra óptica, percorrendo a distância que for necessária para o efeito e depois chegando ao destino, voltar a converter os sinais ópticos no espectro RF que vou utilizar na distribuição da minha rede. E, portanto, o que é que isto quer dizer? O cabo coaxial que eu entrego aqui com sinal sairá deste lado uma fibra óptica que vai percorrer a distância que eu entender e depois chegando ao destino, injetando aqui no caso deste exemplo, nesta porta aqui, de fibra óptica, depois o espectro que eu estava a injetar deste lado ficará disponível deste lado, pronto a ser utilizado com determinadas características. Portanto, o modelo de utilização de uma rede HFC é precisamente este. Então, vamos materializar isto, vamos converter isto em equipamentos. Deste lado em cima eu tenho um emissor, os emissores ópticos, vou para este exemplo usar estes equipamentos aqui em cima. O primeiro ponto que eu tenho que ter em conta é que vou ter que analisar alguns parâmetros que me vão permitir fazer o projeto da forma mais correta e funcional. E, portanto, o primeiro ponto a ter em atenção é, no meu emissor óptico, o nível RF de entrada. Quer isto dizer que os equipamentos definem o valor mínimo e máximo do nível de sinal que eu posso entregar para que o equipamento comece a gerar o laser que vai levar os sinais até ao destino. Neste caso deste equipamento está entre os 80 e os 65. E digo mais, não se deve colocar o nível de entrada nas franjas, portanto, nem nos 80 nem nos 105, devemos estar mais possível confortáveis num valor ali a meio ou perto disso, ou pelo menos não encostados às franjas. Ao fazer esta parametrização correta, eu vou pedir ao equipamento que me vai gerar feixes de laser com uma potência óptica de 6 dBm, que vão percorrer a minha rede de distribuição, a minha fibra óptica e todos os componentes que vão aparecer no meio, já vamos falar, até chegar ao destino, o local onde eu quero usar esse espectro RF que estou a injetar aqui na origem, onde vou ter um receptor óptico que vai olhar para o impulso laser que recebe e vai convertê-lo em sinais ópticos nas portas F que disponibiliza. E então, o que é que eu tenho que ter em conta com estes equipamentos? Primeiro, o nível de potência óptica de entrada, certo? Então tenho aqui, no caso, um equipamento com 6 dBm de potência óptica de saída e tenho que olhar para o nível de sensibilidade deste de forma a perceber se depois de passar a minha rede de distribuição, chegado a este equipamento, a potência está no nível ajustado e ele está aqui descrito. Por exemplo, olhando para este equipamento especificamente, teria que estar níveis de sinal entre os menos 15 e os 0 dBm. Depois de verificar isso e de eventualmente fazer os ajustes que sejam necessários, fico com o equipamento capaz de gerar aqui na porta F, aqui onde está esta representação aqui da porta F, um nível de sinal na ordem dos 70 dB microvolt. Ok? Depois tenho mais alguns parâmetros que é importante analisar e perceber. Por exemplo, este equipamento especificamente não tem possibilidade de ajuste. Aqui no atenuador eu não tenho valor de parametrização, significa que ele debita-me sempre 70 dB microvolt estáticos e, portanto, eu não posso fazer ali qualquer tipo de parametrização. Ainda nestes equipamentos é importante eu perceber que tenho uma conética de entrada, neste caso para a fibra óptica, que é importante eu perceber porque me vai fazer escolher de forma correta os patch cords que vão ligar os equipamentos que estão, por exemplo, nos painéis que terminam as fibras, aqui aos meus equipamentos. E, portanto, é importante eu também ter em mente a conética e depois temos equipamentos com conéticas FCAPC ou SCAPC. Ora, o que é que poderá estar eventualmente no meio? Fibra óptica, cabos de fibra óptica, onde vão ou não acontecer até a possibilidade de fazer fusões, mas, acima de tudo, poderei ter que ter repartidores ópticos. Em vez de eu fazer uma ligação de 1 para 1, portanto, um emissor-receptor ligado apenas a um receptor óptico, eu posso ter a necessidade de fazer um emissor óptico ligado a N receptores ópticos e, portanto, para isso, eu vou converter a ligação de uma fibra óptica, por exemplo, à saída deste equipamento, em N saídas, utilizando aqui estes PLCs, 2, 4 ou 8 saídas, que me vão basicamente repartir o tal impulso laser que é propagado na rede de fibra e depois tenho que olhar para o efeito que essa inserção vai fazer
na potência ótica do equipamento de saída. Portanto, ao colocar um repartidor, eu tenho associado as perdas de inserção consoante o número de saídas óticas que ele disponibiliza. E para que é que isto é importante? Porque eu depois tenho que incorporar esses detalhes todos nas minhas contas para perceber se estou a entrar no nível de sensibilidade do receptor óptico. Ok? Eventualmente, se eu estiver acima, posso ter que utilizar atenuadores para conseguir ajustar esse nível de potência óptica à sensibilidade do equipamento. Só para fazer um repasso também em outros equipamentos da gama que também têm a capacidade de fazer este tipo de conversões, de recepção da fibra óptica e conversão em radiofrequência, e tem aqui também na série MTK que se associa aos processadores MTK para fazer as modulações e demodulações aqui de vários sistemas de processamento de vídeo, onde tenho aqui em cima os emissores ópticos que têm algumas particularidades diferentes dos que eu estive a falar. Por exemplo, no caso da imagem até ilustrativo, tenho aqui um repartidor com 2 saídas ópticas e depois tenho aqui uma outra gama de equipamentos com outras funcionalidades e com outras características distintas. E, portanto, é com estes equipamentos que eu vou montar as minhas redes HFC. Então, vimos como é que era o funcionamento em termos de escolha de equipamentos, os detalhes que temos de ter em conta. Agora vamos simular aqui um cenário de uma HFC no CAD Editor para vermos todos estes efeitos que eu estive a falar. O que é que acontece aqui? Eu tenho aqui o ponto A, onde tenho aqui um espectro RF que é representado, neste caso, pelo meu RGCC, e quero fazer chegar aqui ao ponto B. E vou dizer que aqui no caminho tenho 250 metros, e então, como tenho estes 250 metros, não me vou com o cabo coaxial, porque, como vimos atrás, mesmo que eu fosse com RG11, só conseguiria chegar, no caso do N78, aos 112 metros, então vou converter em fibra óptica. Portanto, vou fazer aqui uma HFC para levar do ponto A para o ponto B. Então, vamos começar a colocar aqui os equipamentos das HFC. Vou colocar, desde já, aqui um emissor óptico. Portanto, o equipamento que me vai converter o espectro que está no cabo coaxial em impulsos de laser que vão viajar na fibra óptica. Aqui é a tal escolha dos equipamentos que eu vos estive a mostrar há pouco na apresentação. Ao escolher o equipamento, eu poderei ver imediatamente o datasheet, mas tenho o programa de forma muito expedita a dar-me logo algumas informações, o comprimento de onda. É importante a escolha do equipamento consoante o comprimento de onda. Se porventura a minha rede já estiver em carga com um outro tipo de utilização em outra fatia do feixe de luz, portanto em outro comprimento de onda, caso esta rede seja feita apenas para esta HFC, não é relevante escolhermos o comprimento de onda 1310 ou 1550. E aqui do lado direito eu vejo imediatamente aquilo que vos disse, que o nível de entrada a respeitar está aqui escrito e, ao ser respeitado, gera 6 dBm de potência de saída. Portanto, já escolhi o equipamento, vou fazer aqui a ligação lógica ao RGCC. Vou dizer aqui que este cabo tem 0 metros, para o efeito que não é relevante, e agora vou dizer aqui, agora vou falsear os resultados, só para verem que o programa também dá algumas ajudas que são muito importantes. Vou pedir para calcular esta rede, e quando vou aqui ao log de cálculo, ele diz-me que em todas as frequências, o nível RF de entrada não é válido. Claro, então eu deveria ter entre 80 e 105 e tenho um nível de 70 dB. Portanto, estaria aqui também já a dar-me alguma ajuda. Então vamos aqui injetar um valor confortável e depois vamos continuar com as nossas ligações. O equipamento disponibiliza uma saída óptica que eu vou ligar aqui ao meu alinhador que está, por exemplo, um painel e, portanto, se bem se lembram, este equipamento tinha uma Conetic FCA-PC e este painel deste lado, como é na ZTED, vou usar a Conetic SCA-PC. Então, vou dizer que é um patch cord de fibra óptica que é FCA-PC de um lado e SCA-PC do outro, precisamente para fazer a ligação destes dois equipamentos, certo? Portanto, o que é que eu já tenho aqui montado? O esquema de entrada. Vou só fazer aqui apresentar cálculos, vou pedir para ver nas frequências todas que quero injetar na rede SMA-TV, vou pedir para ver o nível de entrada, que é só para ter aqui parametrizado aquele valor que eu estou a injetar, e vou fazer a ligação do meu ponto A ao ponto B,
utilizando um cabo de fibra óptica, onde vou fazer depois as fusões, e vou dizer que tenho aqui 250 metros de cabo, vou usar o cabo 290-1135, um cabo de 2 fibras, e vou colocar aqui só a indicação aqui em cima do cabo, e agora, ok, estou no destino. Reparem, se eu fizer calcular, a única coisa que o programa está a dizer é que não está nenhuma rede individual, está correto, para já, para este efeito, não vou estar aqui a colocar nenhuma. E agora, se pusermos aqui o rato por cima deste elemento, já conseguimos ver ali o nível de potência óptica que está a chegar aqui. Portanto, o equipamento liberta 6 dBm, vai ser consumido ao longo do percurso e chegando aqui ao destino já há perdas na potência óptica a assinalar. No destino vou colocar aqui um receptor óptico, vou também parametrizá-lo, vou aqui escolher, por exemplo, este aqui, verifico que a escolha entre este e este, por exemplo, já me estão a dar aqui alguma informação sobre o tipo de ajuste que eu posso ter. Reparem, neste consigo fazer ajuste de ganho tanto nas duas bandas de frequência. Neste aqui não tenho qualquer ajuste que possa fazer. E também me está a dizer aqui que a potência óptica de entrada tem que estar entre os menos 15 e os 0. Ok? O que é que eu vou aqui? Vou tentar aldrabar o sistema e vou dizer que tenho aqui um patch cord. Este equipamento tem uma entrada FCA-PC. Escolhi um patch cord que é SCA-PC de um lado, FCA-PC do outro, e agora vou pedir para calcular. E o programa diz-me aqui no log de cálculo que no H4, portanto no conversor óptico e elétrico, eu tenho uma potência óptica de entrada que é inválida porque está fora da sensibilidade. Se eu puser aqui o rato, vejo que está em 3.99, quando o equipamento só aceita entre menos 15 a 0. Então vou ter que fazer o ajuste dessa potência óptica e, portanto, em termos de atenuação da potência óptica, vou colocar aqui um atenuador óptico. Vou fazer a sua caracterização, portanto tínhamos 3.99, quase 4, o equipamento é entre menos 15 e 0, portanto se eu pusesse um atenuador, reparem aqui a gama de atenuadores tem a ver com a conética e depois a potência óptica de atenuação, e portanto se eu escolher um de 5 fico mesmo na franja, então para estar mais confortável vou escolher um de 10 dB, neste caso FCA-PC, ok, e este sim é truque. Vou ligar o atenuador óptico ao equipamento, ok, liguei ali lógico, o caminho lógico, vou clicar 2 vezes, vou dizer que é um cabo de fibra e digo que é 0 metros. Porquê? Porque fisicamente o equipamento fica lá dentro. Isto é só para fazer a ligação lógica do equipamento. Não é necessário nenhum patch cord porque o equipamento é inserido dentro do conversor, neste caso do receptor óptico elétrico. E agora sim preciso de um patch cord para fazer esta ligação, neste caso FCA-PC, aqui de 1 metro é suficiente. E agora vamos pedir ao programa para calcular. Já estou com os ajustes todos necessários e agora até vou pedir aqui para ver nas frequências que eu tive aqui a injetar na origem o nível de saída. Ok? Agora reparem, estou a injetar 90 dB, estou a receber 70 dB porque o equipamento que eu escolhi não é parametrizável, tem sempre 70 dB. Se eu fizer variar aqui potência de entrada, ok, vou só variar aqui nos 47.862 e eu vou fazer calcular. A potência na saída é sempre igual, portanto esta parametrização vai do receptor, não tem nada a ver com o nível de injeção. E portanto são estes os parâmetros que nós temos que validar quando estamos a construir as nossas HFC. E é importante termos em mente estes detalhes e depois com a prática isto é mais fácil de absorver, assimilar. Vamos então aplicar esta rede HFC ao nosso edifício. Ok? Temos aqui a estrutura que já conhecemos, verificamos aqui, na legenda do lado esquerdo temos a indicação da grandeza em termos de apartamentos de cada um dos blocos. Bloco A e D tem 20 apartamentos, ok? Bloco B, C, E e F tem 14 apartamentos. Portanto, agora o que eu vou começar a montar é a rede HFC que me vai distribuir SMA-TV por toda esta estrutura. Então, vamos começar aqui com um exemplo base e a primeira coisa que vos vou mostrar é, para não ser muito moroso e muito fastidioso, eu tenho aqui já as duas torres desenhadas.
Portanto, tenho aqui a rede SMA-TV montada, escolhi fazer uma rede SMA-TV em cascata. Vou aqui fazer calcular, porque quero-vos mostrar aqui alguns detalhes que são importantíssimos. Portanto, o que é que eu fiz? À semelhança do exercício que fizemos na outra aula, já estive aqui a fazer a equalização, portanto, aqui os ajustes no slope e também no nível de injeção, já está em valores ideais para aquilo que eu considero que é o valor mais favorável para este edifício, coloco as minhas tomadas nos valores que são mais indicados em termos de referência de manual. E, portanto, já fiz essa afinação toda, já fiz esse estudo todo e tenho toda a coluna aqui montada. E tenho mais uma indicação aqui ao lado, que é textualmente, portanto, fui aqui aos elementos e inseri notas e copiei estes valores que estão aqui para aqui. Porquê? Pois quando eu montar toda a HFC, dá-me jeito que eu tenha lá esta informação ao lado, que é para depois montar a HFC e construir o resto, e não ter que estar a simular de cada vez que faço um ajuste, e portanto se eu olhar apenas para estes valores, sei que afinando a minha HFC, os meus equipamentos, vou ter aquele nível de sinal na parametrização que eu quero. E o mesmo fiz para o edifício, portanto o bloco que tem 14 apartamentos, fiz exatamente o mesmo cenário. Tenho aqui já os ajustes em termos de nível de sinal e também ajustes de slope, de forma a que ele esteja nas condições ideais que eu quero para o exercício. Depois o que é que eu vou fazer? Vou preparar a minha HFC e em cima dos equipamentos eletroópticos venho buscar aqui estas redes, copiar e colar nos sítios certos. Portanto, recordando mais uma vez, edifícios que estão na apresentação, eu posso-vos mostrar outra vez, os blocos que estão na localização A e no D são iguais, têm 20 apartamentos, o B, o C, o E e o F têm 14 apartamentos. E então, depois vou espalhar estes equipamentos exatamente da mesma maneira. Portanto, vamos aqui para uma outra rede que eu, entretanto, criei, fui aqui fazer redes e adicionar, e adicionei uma rede tipo coaxial. E só fiz aqui alguma montagem inicial, só para ter algumas coisas pré-preparadas aqui nesta apresentação. Portanto, tenho aqui a indicação do sítio onde quero terminar a rede HFC do bloco A, a do bloco B. Depois tenho aqui os outros blocos por aqui espalhados. Tenho aqui também já o RGCC e a cabeça de rede. Ok? E vou começar a montar a minha rede HFC aqui em baixo, e depois quando tiver a HFC toda parametrizada, toda projetada, toda afinada para os valores que eu calculei como sendo os mais corretos, aí sim vou buscar às outras redes, aos outros painéis que estão aqui, as redes, copiar, colar em cima e fazer as ligações. Portanto, vamos começar aqui a construir a nossa rede HFC. Portanto, tenho aqui o RGCC, primeiro ponto da HFC, um emissor eletroóptico que vou colocar já aqui ao lado. Vou aqui caracterizar, ok, e vou fazer esta ligação. Portanto, como vimos há bocado, o valor de entrada deve estar, como diz aqui o programa, entre os 80 e os 105, e portanto, à semelhança do que eu já tinha ali na explicação teórica, também já tinha aqui colocado 90 dB microvolt. E agora vamos começar com o esquema de distribuição dos sinais ópticos. Portanto, eu fiz um exemplo teórico de 1 para 1, este exemplo vai necessitar de uma outra abordagem, portanto eu tenho um ponto de injeção e tenho 6 blocos, portanto vou ter que ter uma distribuição de 1 para 6. Vou aqui às HFC e vou colocar, para fazer esse efeito, como vos mostrei naquela página das fichas técnicas, vou ter que colocar aqui um repartidor óptico. Não tenho um repartidor óptico de 6 saídas, portanto tenho de 2, de 4 e de 8 para estes exemplos, então vou colocar aqui um de 8 saídas e vou posicioná-lo aqui em frente ao emissor óptico, vou caracterizá-lo e aqui a escolha é da gama de equipamentos, ou da gama dos PLCs, ou então da gama MTK, e carregar aqui em OK. Portanto, como se bem se lembram, isto é um equipamento que é constituído pelo prisma de repartição, um pequeno elemento depois com os 9 filamentos aqui pendurados, e eu então tenho que colocar aqui os pontos de ligação dos mesmos, que são alinhadores, que eles terminam em conectores SCA-PC, e eu depois tenho que colocar aqui alinhadores
E então vou inserir aqui esses elementos chamados pontos de distribuição, que são não mais do que alinhadores, para simbolizar aqui o ponto de ligação das minhas redes ao meu repartidor. Vou colocar aqui esta ligação lógica e, mais uma vez, à semelhança do que vos mostrei para o atenuador, esta parte é sempre feita da mesma maneira, portanto, esta ligação faz parte do próprio equipamento. Eu vou clicar 2 vezes, dizer que é um cabo de fibra óptica com 0 metros. Ok? Portanto, é o truque que têm que saber na ligação dos atenuadores e dos repartidores é o mesmo. E agora vou copiar estes alinhadores e vou colar aqui os 6 que eu preciso para fazer a ligação a cada um dos meus blocos. Vou aqui colocar os 6 e, para que não fique aqui sobreposição de legendagem, eu vou apagar aqui a legenda dos que estão a mais, porque já sabemos que são conectores, depois sabemos que ele, nos mapas de quantidades, ele vai gerar precisamente a indicação dessas 6 unidades, depois eu vou aproximá-los de forma a que eles fiquem aqui um bocadinho mais organizados. Vou aproveitar e vou copiar já estes 3 e vou apagar só o literal que tem a identificação do objeto, porque para este efeito não quero estar aqui a sobrecarregar a vista daqui da nossa área de desenho e, portanto, estas ligações lógicas que aqui acontecem são precisamente as que fazem parte ainda do próprio repartidor óptico. Portanto, vamos aqui fazer esta ligação, dizer que é um cabo de fibra óptica com 0 metros e, portanto, este procedimento é sempre igual. Cabo de fibra óptica 0 metros. Ok. Aqui é a mesma coisa, portanto esta é a parte mais fastidiosa para vocês de estar a ver repetições constantes da mesma coisa, mas neste caso tem que ser, portanto é só para fazer aqui as ligações dos equipamentos. E portanto neste momento tenho representada a minha estrutura de repartição, neste caso reparem, ele tem 8 portas, eu vou usar 6 delas para depois fazer as minhas ligações e vou desde já fazer a ligação entre o equipamento ativo, neste caso o conversor eletroóptico, e o conector SAPC que dá entrada no PLC. E portanto isso é feito com o quê? Com um patch cord. Este equipamento, se bem se lembram, tem Conetic FCAPC e o patch cord, o PLC está terminado em conectores SCAPC e portanto vou escolher aqui um patch cord do tipo SCAPC-FC. Ok? Portanto, o que é que iria acontecer? Este equipamento iria ficar, por exemplo, dentro de um painel de fibra óptica com os conectores todos disponíveis no frontal, para eu depois fazer só o patching para a localização correta. Vamos também já representar, aproveitando isso, aqui o painel e os alinhadores que estão inseridos num painel que vão terminar os cabos de fibra óptica que vêm dos blocos, ok? E é onde eu vou, depois, por exemplo, guardar as fusões que faço nos cabos que vêm de cada um dos blocos. Tenho um cabo com 90 metros, e um com 70, e um com 35, e neste caso opto por não usar cabos pré-conectorizados, vou fazer fusões, e então dá-me jeito de ter ali um painel onde guardo todas essas fusões e daí ter estes alinhadores que representam precisamente este painel. E depois o que eu vou ter a unir o meu PLC aos meus painéis são patch cords, e estes patch cords são sempre iguais, SCAPC dos dois lados, e portanto eu só vou fazer aqui essas ligações muito rapidamente, só vou deixar uma legenda com a referência, porque depois todas as outras são repetição, e portanto é só para o encaminhamento já estar totalmente preparado para depois fazermos a ligação a cada um dos blocos que está na entrada das torres dos 20 e dos 14 apartamentos que depois vamos representar. Faltam então aqui estas duas ligações. Portanto, mais uma vez repito, todo este bloco representa a ligação do PLC, portanto, fisicamente o PLC é terminado em conectores SCAPC e, portanto, eu preciso de alinhadores para os ligar ao resto do sistema. Esta zona representa, por exemplo, um painel
onde termino as fibras que vêm de cada um dos blocos e, portanto, depois a ligação de patching para o circuito continuar é feito usando patch cords, neste caso SCAPC. Portanto, neste momento a parte de emissão da minha cabeça de rede HFC está funcional, está neste momento toda preparada. Vamos ver o que é que eu preciso em cada um dos blocos. Vamos começar por ir aqui ao bloco A e vou colocar qual era o terminal de um equipamento, de uma rede HFC, era um receptor óptico, não é? Portanto, vou aqui colocar um receptor óptico, vou rodá-lo e deixar a saída voltada para cima, vou aqui caracterizá-lo, vou usar, por exemplo, um 290-1316, ok? Vou fazer exatamente o mesmo esquema de ligações que há pouco representei, portanto isto vai representar um painel, um alinhador que está inserido num painel que é precisamente onde termina o cabo de fibra óptica que vai para esta zona central dos serviços comuns, onde eu tenho a minha cabeça de geração de sinais ópticos na HFC. Vou fazer aqui a ligação usando um patch cord e, portanto, eu desta vez escolhi um receptor óptico que tem Connectic SCAPC. Este lado do painel onde está o alinhador também tem Connectic SCAPC, portanto vou escolher um patch cord do tipo SCAPC. E agora vou ligar aqui o meu bloco, neste caso A. Vou só aqui desfazer o zoom até conseguir ver a outra ligação que eu quero. Vou ligar aqui o bloco A ao meu painel e vou dizer, neste caso, que o bloco A liga-se com um cabo de fibra óptica, um cabo de 2 fibras de 70 metros. Portanto, ficou aqui a caracterização do cabo de 70 metros e, portanto, fazendo aqui o calcular, vamos verificar o que é que já está a acontecer. Portanto, para já ele só me indica que não tenho nenhuma rede individual. Vamos aqui ao destino verificar que ele está já a gerar 90 dB microvolt, porque todo o circuito está funcional. Neste caso eu não preciso de nenhum atenuador. Porquê? Porque a introdução deste repartidor de 6 vias óptico gera-me perdas, portanto, atenuação no laser suficiente para que, ao chegar aqui ao destino, a potência óptica esteja dentro do intervalo da gama dinâmica do equipamento. Portanto, neste momento, a minha rede está disponível para funcionar. Agora temos que olhar aqui para os valores que me são pedidos para o bloco A. Ok? Portanto, eu vou aqui ao meu eletroóptico, ele está no máximo, o meu óptico elétrico, desculpem, ele está no máximo 90 dB, mas eu na verdade preciso de mais. Então, forçosamente nestes casos, eu teria que colocar um amplificador para fazer precisamente esta minha distribuição e chegar aos valores que eu necessito aqui deste lado. E, portanto, vamos aqui fazer os ajustes necessários para que a nossa rede esteja completamente funcional. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em conta, vou escolher aqui o amplificador, para já vou deixar o amplificador de teste. Porquê? Porque vou chegar às características e à afinação que é necessária e depois é só, na parte final, traduzi-lo por uma referência efetiva em catálogo. Mas para efeitos de teste é mais fácil não estar preocupado para já com qual é o amplificador que eu vou escolher. Vou fazer aqui a ligação que é feita com um cabo coaxial, para já vou só indicar que é 0 metros. E agora tenho aqui um detalhe que é importante. O nível de saída do equipamento eletroóptico, se for-se nos 90 dB microvolt. Posso inclusivamente apresentar esses cálculos aqui ao lado, para ser mais fácil visualizar. Ora, 90 dB microvolt eu posso atingir o ponto de saturação de um amplificador. Vamos então aqui colocar os níveis de saída do emissor neste caso do conversor óptico elétrico, nos 80 dB, para não criar saturação no amplificador. E agora vamos fazer aqui o ajuste do amplificador para os valores que eu preciso. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou partir dos 80 dB que eu parametrizei no conversor óptico elétrico e vou ter que dar o ganho suficiente para chegar aqui
aos valores que estão aqui escritos. Portanto, vou fazendo as contas e chego aqui à conclusão que necessito de injetar aqui na frequência baixa cerca de 19 dB e aqui 14 dB. Aliás, desculpem, 21 dB e 16 dB. E aqui nas frequências mais altas preciso de injetar aqui 32 dB e depois o ajuste do slope precisamente para ficar com o mesmo desnível, portanto 5 dB aqui nos 47.862 e 8 dB aqui nos 950.2150. E fazendo calcular, vou estar com esses valores aqui perfeitamente ajustados e prontos a colocar a minha rede aqui colada e continuar. Mas vamos antes disso parametrizar todas as colunas montantes. Portanto, o que é que eu vou agora fazer? A mesma coisa para o bloco B. Para não estar aqui a perder muito tempo, vamos aqui buscar os equipamentos que já aprendemos a colocar. Vou colocá-lo aqui ao lado. Vou fazer a minha ligação entre este bloco e o meu início da rede HFC. É um cabo de fibra óptica com duas fibras, tem uma distância de 35 metros. Ok, está aqui a indicação. E portanto, agora o que é que nós temos? Ele vai buscar a parametrização que eu tinha anteriormente, vamos ver que vamos ficar ligeiramente diferentes, portanto temos que fazer o ajuste. Vou aqui mostrar os cálculos e pedir para ver as frequências, isto é igual, mas esta parte tem que ser ajustada aos valores pedidos nesta coluna, neste bloco B. Portanto, está exatamente com os valores que estava anteriormente, vou ter que fazer aqui os ajustes de maneira a conseguir chegar aos valores que tinha já parametrizado lá e, portanto, fazendo a conta, subtraindo o valor de saída do eletroóptico com o valor que eu preciso de injetar, tenho aqui os valores necessários para conseguir fazer a minha rede nos valores ideais. Só verificar. Portanto, 91, 96, 98, 107. Portanto, o que é que isto me quer dizer? Que à saída deste amplificador eu tenho exatamente os valores que eu calculei e que me colocam as minhas torres, tendo que é a torre de 20 apartamentos ou a torre de 14 apartamentos, nos níveis ideais para alimentar a minha rede de SMA-TV usando esta técnica de HFC. E, portanto, agora é só propagar esta situação aqui no resto da rede. Vou só aqui alterar um descritivo que está errado. Isto é a tendência natural de dar a sequência do alfabeto, mas está errado. O bloco D é que é o bloco dos 20 apartamentos. E agora, o que é que eu tenho? São repetições de tudo o que fiz até agora. A única coisa que é diferente é a ligação à distância desta rede que vai ligar o bloco aqui à zona onde eu vou albergar a cabeça de rede e o módulo da HFC. Agora vamos aqui ligar ao alinhador que falta e este calha de ser o bloco mais próximo do local onde eu vou albergar esta cabeça de rede, são 5 metros. Ok. Se nós fizermos aqui no instante apresentar cálculos, eu copiei já do bloco B, portanto a parametrização que aqui está já está ajustada para um edifício, para o lote, o bloco que tem as 14 frações, portanto aqui era só copiar, colar. Reparem, continuamos com os valores totalmente ajustados. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois blocos que têm 14 apartamentos. Inclusivamente por estas duas partes. Desde já. Agora a única coisa que eu preciso de fazer é a ligação daqui até à rede HFC. Ou aqui por outro caminho que é precisamente para distinguir o tal caminho da esquerda e o caminho da direita que nós também representamos no nosso edifício. Vou ligar aqui nesta zona e, portanto, a distância
até ao D são 40 metros. Vou fazer já esta e depois já vou pôr os valores a mostrar nestas duas de uma só vez. Vou aqui ligar à rede HFC. Vou dizer que é um cabo de 60 metros. Se eu quiser agora ver estes dois blocos que são iguais, posso também verificar. Portanto, independentemente do troço da fibra, vou mostrar aqui valores. Sabemos que os equipamentos eletroópticos é que vão mandar no nível de saída e, portanto, este valor é igual e aqui o amplificador também. Ok, precisamente com os valores que nós definimos aqui e aqui exatamente igual, e falta-me apenas o bloco D, que é novamente uma repetição do bloco A, e portanto vou já copiar esta parte aqui para a minha área de desenho e portanto ficarei aqui já com a configuração já pré-estabelecida e pronta a utilizar. Só fazer aqui a ligação do cabo de fibra. Portanto, tenho aqui um cabo de fibra com 90 metros. Portanto, agora vamos ver se, tendo corrido tudo bem, os valores que eu vou mostrar a seguir aqui serão exatamente os valores de injeção calculados para esta situação. Reparem, 96, 101, 104, 112. Ok? Portanto, temos isto nos níveis ideais que nos permitem já abastecer a nossa rede HFC e ter os pontos totalmente funcionais prontos a executar. E agora o que é que me faltava? Ora, uma vez que isto são repetições dos blocos, vou aqui ao bloco de apartamentos, de 20 apartamentos, que é neste caso vou colar em cima do A, vou copiar apenas a rede que está acima do RGCC. Também se copiarem a rede do RGCC, até vou forçar isto, Ctrl C, ok, selecionei tudo, Ctrl A seguir Ctrl C, vou aqui à minha rede HFC, vou ver aqui onde é que é a zona onde está o bloco A e vou fazer Ctrl V. Ele vai colar tudo e vai retirar o RGCC, ok? Portanto, até calha de vir aqui com a informação que eu já tinha aqui repetido, mas que não faz mal, é só chegar aqui e selecionar, apagar, vou fazer esta união com um cabo coaxial, para já não estou muito preocupado com estas distâncias, poderia pôr ali 1 metro, vou buscar também a torre de 14 apartamentos, Ctrl A, Ctrl C, vou aqui a HFC, e ao lado da minha torre A, vou colar aqui a torre B, vamos aguardar que o programa cole os elementos e vou colocá-la aqui por cima, mais ou menos com o piso ao mesmo nível do outro que aqui estava. Ok. Mais uma vez vim com aquele a reboque, aquela informação que para já não me interessa porque já tinha cá, vou só fazer esta ligação. Ok, portanto são todos os equipamentos que ficam na base desta coluna montante e agora se fizermos calcular, podemos ver que, vou fazer desde já também, mostrar os níveis de sinal nas tomadas e vamos ver que, ok, o programa, como temos aqui bastantes frações, o programa demora algum tempo a fazer os cálculos neste momento estão todos feitos, vou pedir para apresentar cálculos e editar, apresentar cálculos, vou pedir para ver valores nas tomadas e vou querer ver para as 4 frequências, vou querer ver o nível de sinal. E portanto estaremos, agora ele está a imprimir em todos e portanto teremos aqui todas as tomadas
devidamente equilibradas e com os níveis de sinal ajustados para aquilo que são os valores que eu calculei como os ideais para a minha rede. E pronto, portanto, temos aqui a montagem dos dois blocos, o A e o B. As outras era copiar e colar e colocá-las aqui por cima de cada uma das minhas terminais, dos meus terminais da HFC, e estaria aqui em funcionamento um sistema de SMA-TV aplicado ao nosso edifício, com todas as frações a serem abastecidas de SMA-TV, vinda de uma única antena, e que, devido à estrutura do edifício e às distâncias envolvidas, escolhemos fazer uma rede híbrida de distribuição de sinal coaxial, baseada aqui na rede troncal de fibra óptica, para chegar com o sinal a todas as frações deste edifício, feito por estas 6 colunas.